Oi, gente, finalzinho de tarde, finalzinho de atendimentos. E eu dei uma paradinha aqui para falar uma coisa bem importante para vocês. Conversem com as suas células. Sim, exatamente. Hoje eu conversei com as minhas células e eu descobri mais uma crença limitante. É muito impressionante quanto o nosso corpo fala com a gente, quanto as nossas células elas podem se comunicar. E eu venho trabalhando é, sobre crenças limitantes a respeito de corpo, né? Do porquê de engordar tanto. Agora eu tô no período de emagrecimento e eu não emagrecia por nada por um bom tempo e eu precisava saber o que é que estava segurando essa coisa, né? Essa gordura no meu corpo. E aí eu comecei a conversar com as minhas células. A primeira crença que eu descobri foi que as pessoas na minha infância falavam que eu era parecida com uma pessoa que eu amo muito, mas que ela é muito gordinha. Então, eu peguei essa informação e eu gravei dentro de mim. Então, qual era o peso ideal das minhas células? Que elas iam armazenar gordura para se parecer com a pessoa. A segunda crença limitante era. Ah, sim, aí eu comecei a falar, né? Comecei a dizer: olha, corpo, você é você, a pessoa é a pessoa. Você tem o seu próprio estilo, seu próprio corpo, seu próprio organismo. Você não tem nada a ver com a pessoa lá. Ok. A segunda crença que eu eliminei foi que as pessoas faziam bullying, né, quando eu era criança. E esse bullying ficou muito marcado. Eu coloquei muita coisa dentro disso. E quando eu ia me refugiar nos meus problemas emocionais, eu me refugiava em doce. Então aí eu falei, mas caramba, o que, que seria isso? Eu não tinha controle sobre o doce. Na verdade, quando o doce entrava em contato com o meu corpo, eu me sentia melhor. Tanto porque dá muita energia rápida, né? Quanto porque me remetia a um período em que eu era acalentada com doce. Então, isso também reverberou muito na minha vida, né? E aí eu consegui perceber isso e falar que para minhas células, para o meu corpo, entrar num consenso com eles, fazer uma parceria, uma amizade aí e falar com eles: olha, agora nós não vamos precisar mais disso. Nós vamos enfrentar. Chegou a hora de enfrentar o problema, chegou a hora de olhar para o problema, ver o que, que foi isso, começar a fazer técnicas de perdão, enfim, e trabalhar também com a questão da desprogramação dessa memória, ressignificando a memória, e você vai ser feliz como você está agora, para depois você ser feliz também com o corpo que você quer ficar. Beleza. Terceira crença. Aí eu fazendo um procedimento corporal, um procedimento, enfim, e sempre me sabotava. Eu falei, ainda tem uma crença, eu preciso descobrir que crença que é essa. E comecei a dar os comandos, né? Tanto comandos da, da nossa criação, que seria a técnica TAP, a técnica de ativação do poder pessoal, dando os comandos para reforçar, para tirar de dentro de mim aquela imagem que eu estava vendo no espelho, ou muitas vezes que eu não queria ver, não queria enxergar, por isso que eu deixei chegar num ponto muito de obesidade. E desmascarei aquilo, comecei a enxergar a realidade, porque no momento que você vai olhar a sua realidade, você vai ter que trabalhar aquela emoção, você vai ter que trabalhar o que ocasionou aquilo. Aí tá bom, comecei a fazer a TAP, desprogramando e colocando uma programação nova e também comandos de outras terapias que eu também conheço. Tá, nisso eu cheguei na conversa com as minhas células numa crença que eu recebi da religião.
o que que dizia na religião, que hoje eu não tenho mais religião, né? Mas isso não quer dizer que eu não esteja em contato com o Criador, com a fonte criadora de tudo que é um reencontro maravilhoso. Mas na religião falava muito da questão de que você não pode ser vaidoso, vaidosa. Mas não era explicado a respeito de cuidados pessoais, que às vezes confunde o que é cuidado pessoal, o que é saúde, com o que era na verdade vaidade, que a pessoa que não precisa disso, porque isso toma conta do coração dela, começa a se endeusar, ela começa, né? Enfim. Então, como que a pessoa capta a informação que é passada para ela? Cada um tem um formato de captar e transmitir para dentro de si a informação. E a informação que estava dentro de mim estava distorcida. E aí eu comecei a perceber que as minhas células falavam, não, isso daí não é necessário, isso é vaidade, isso daí você vai colocar algo na frente de Deus, né? E você não pode estar na frente de Deus, você tem que estar em segundo plano, então tudo bem você não olhar para a sua saúde, tudo bem você não se cuidar. Gente, eu não estou dizendo que isso acontece todo mundo, estou compartilhando 3 crenças limitantes que tinham na minha vida para vocês verem que coisa muito absurda que a gente faz na nossa cabeça. E aí eu comecei a falar com as minhas células. Nossa, células, claro que é importante saúde. Aí eu comecei a conversar com elas, falando assim, lembra que a gente foi no doutor, o médico disse, um médico chegou para mim e falou, olha, você é mãe e você precisa escolher. Se você continuar tomando esses remédios, essas coisas todas, por exemplo, ele estava falando a respeito de anticoncepcional, você está prejudicando o seu corpo. Se você continuar nessa vida que você está levando, naquela época eu comia muita gordura, muita fritura, eu comia muito que não podia, tudo que era, entre aspas, gostoso, que hoje eu já vejo como lixo, né? Eu jogava para dentro de mim. E eu nutri o meu corpo por um bom tempo com coisas que não eram saudáveis. Então, eu estava vivendo o reflexo de tudo aquilo que eu já estava fazendo para mim. E mesmo após 3 anos sem pôr esse lixo para dentro, total, né? Eu estava parcialmente colocando aí para dentro. Há 1 ano atrás eu decidi que eu não ia mais ir por esse rumo aí. E aí eu comecei a mudar um pouco a questão da cabeça, olhar para isso e para a alimentação. A alimentação é um dos fatores, eu considero aí 25%. O mais eram outros fatores. Então, muitas vezes as pessoas estão passando por um período que elas estão olhando para o corpo dela, elas não estão gostando do que estão vendo. Isso aí significa só 25% também. Tem mais fatores, mais valores, mais coisas que você precisa buscar dentro de você para formar o 100%, para formar a motivação para você mudar. Não é um passo, eu vou hoje, eu vou fazer. Não, tem muito mais, tem que ser trabalhado muitas coisas, e muitas vezes as pessoas não trabalham, não sabem que é um processo, porque quando você entra para fazer uma dieta, você faz uma dieta e você volta para tudo de novo, porque a memória das suas células está exatamente naquilo que você não quer ter. Então você faz todo o procedimento e depois você volta. Mas dessa vez eu entrei para fazer um trabalho comigo para um caminho sem volta, um mergulho de cabeça para minhas células, a minha mente corresponder àquilo, quer dizer, o meu corpo corresponder àquilo que é a minha mente nova, os meus novos pensamentos, minhas novas emoções, sensações, meu novo tudo, meu novo eu, corresponder àquilo que eu estava vibrando por dentro. Então, esse trabalho eu fiz em mim e eu falo para você que dá muito certo. Por fora, vão ver resultados, né? Mas o negócio é dentro. Gente, começa dentro, depois
por fora vai ver o resultado. Fazer o caminho oposto nem sempre dá resultado, certo? Mas o importante é sempre ter um profissional acompanhando tudo isso. Gratidão, até o próximo vídeo, próximo insight.